Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 5. Tema desta semana: uma advertência cheia de amor. Meta de hoje: leitura das páginas 61 a 63. Lidar com a ambição por posição na igreja. Em Mateus 18 lemos: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Versículos do 1 ao 5. Usar a capacidade natural, a mente lógica racional, não produz a edificação da igreja. Pelo contrário, só destrói. Agora vem a segunda lição mais importante na edificação da igreja. Sabemos que todo homem, por natureza, depois da queda, quer ser o primeiro, luta por posição, por poder, pelo primeiro lugar. Imagine se no processo de edificação da igreja nós começarmos a disputar entre nós. Um puxa o tapete do outro, denigre a imagem, difama, maldiz, critica o outro para tomar o lugar dele, etc. Espero que isso não esteja acontecendo entre nós. Dessa maneira, a segunda grande lição é que Deus quer lidar com nossa ambição por posição na igreja. A disputa por posição arruinou a igreja ao longo da história. Os primeiros apóstolos no primeiro século trabalharam sendo fiéis a Deus e à palavra de Deus. Mas no final do primeiro século e início do segundo, quando terminou o apostolado de João, já não havia mais a palavra profética. Sabemos que sem visão o povo se corrompe. Sem a palavra profética, a igreja fica sem direção. Então, para não perder a unidade do povo de Deus, nem os ensinamentos dados pelos apóstolos do primeiro século, um bispo chamado Inácio, que mencionamos anteriormente, de boa intenção, decidiu estabelecer hierarquia na igreja, de forma que os bispos fossem superiores aos presbíteros. Isso contraria o que está na Bíblia. Na verdade, bispo e presbítero são a mesma coisa, sendo que primeiro é a pessoa, e bispo é sua função de supervisor, alguém com responsabilidade de cuidar das pessoas e pastorear o rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 17 e 28 e 1 Pedro capítulo 5, versículos do 1 ao 4. A definição e aplicação equivocadas desses títulos na igreja e na obra começaram a gerar confusão. Embora tivéssemos boas intenções, os bispos teriam autoridade de manter as igrejas de sua região debaixo de certo controle. Com a autoridade que possuía, o bispo procurava guardar as igrejas daquela região sob a orientação dos ensinamentos dos apóstolos. Mas com o tempo, como o homem natural tem avidez por posição, começou a disputa por poder e, pouco a pouco, a hierarquia e o clericalismo foram surgindo na igreja. O clericalismo acabou com a função dos membros do corpo de Cristo, quando a luta se intensificou muito e houve o início do período da igreja em Tiatira, mencionada em Apocalipse 2. Humildade de espírito e coração quebrantado. Na igreja de Deus não há disputa por poder. O Senhor Jesus disse que o maior no reino dos céus deve ser semelhante a uma criança. Mateus 18:4. Você está disposto a seguir esse princípio? Em Mateus 5:3, o Senhor disse que o reino dos céus é dos pobres em espírito. O reino dos céus não é daqueles que conseguem tomar à força certa posição e ter certo poder na igreja. O reino dos céus é dos pobres em espírito, dos que aprendem a se esvaziar de si mesmos.
Em Isaías 57 lemos: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Versículo 15 da versão King James atualizada. A frase aquele que vive para sempre ou que vive na eternidade, como está na versão de João Ferreira de Almeida, pode ser descrita como aquele que vive em outra dimensão. Ele não vive na dimensão cartesiana limitada pelo tempo e espaço. Está na eternidade e habita em luz inacessível. Seu nome é Santíssimo. Onde ele habita? Habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Ele vive na dimensão da eternidade, no lugar santíssimo, mas ao mesmo tempo está presente com contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao quebrantado de coração e novo alento ao coração arrependido. Ele está presente com as pessoas que têm essa condição e lhes proporciona novo ânimo e novo alento. Quanto mais você busca um lugar de destaque na igreja, quanto mais luta pelo poder na igreja, compete com os outros, tem inveja dos outros, entra em contendas, provoca divisão entre os irmãos, menos você tem. É melhor ir pelo caminho inverso, ser contrito e humilde de espírito e ter o coração quebrantado e arrependido. Ó Senhor Jesus!